o fantasma escondido. Quase ninguém o vê, quase ninguém o ouve, mas ele está lá. Como uma sombra moldada em silêncio e gelo, o leopardo das neves vagueia pelas encostas mais remotas da terra. Seu corpo é puro engenho. Patas largas como raquetes o impedem de afundar na neve fofa. O pelo espesso, com até 12 centímetros de espessura, é sua armadura contra o frio extremo. A cauda, longa e densa, serve como leme em saltos e cobertor nas noites congelantes. E quando salta, salta com fúria. 15 metros em um único movimento. Um ataque sem aviso, sem som, sem erro. Ele não ruge, ele não corre atrás, ele espera. Espera o momento exato, como se obedecesse a um tempo mais antigo que o nosso. Por isso, é conhecido como o fantasma das montanhas. Vive entre 3.000 e 5.000 metros de altitude, onde não há árvores, nem trilhas, nem perdão. Ele reina sobre rochas, abismos e neve, mas seu reinado está se desfazendo. O gelo desaparece. A vegetação que alimenta suas presas escasseia, e com elas desaparece também sua chance de existir. Segundo dados de 2023 do Snow Leopard Trust, menos de 4.000 indivíduos permanecem em estado selvagem. Alguns cientistas acreditam que esse número pode ser ainda menor. Como todo predador, ele cumpre uma missão. Controla populações de herbívoros como o ibex e o baral. Regula a vida nas alturas. Sem ele, o equilíbrio se perde. Mas para sobreviver, precisa de espaço. E a montanha está encolhendo. A presença humana avança, o gado invade, as presas desaparecem e o leopardo desce. Encontra cabras, cercas, cães, armas e então desaparece. Porque ele sempre desaparece. Ele é o silêncio em forma de fera. O reflexo da criação divina em estado puro e talvez um dos últimos a nos lembrar do que o mundo já foi. Intocável, perfeito, selvagem. O fantasma ainda caminha. Mas por quanto tempo? Os olhos de Deus? Ela não voa. Ela paira, como se estivesse onde nenhum outro ser tivesse direito de estar, entre o céu e a eternidade. A águia real não é apenas uma ave, é um símbolo, um vigia, uma presença. Com quase 2 metros de envergadura, ela domina os céus gelados do Himalaia com uma autoridade silenciosa. Nada escapa ao seu olhar. Nem a menor sombra, nem o menor movimento entre as pedras cobertas de neve.
Sua visão é 8 vezes mais aguçada que a humana. Ela vê o invisível e, quando mergulha, atinge até 240 km por hora. Marmotas, lebres, cabritos jovens, todos podem ser alvos, mas nunca sem precisão. Ela não desperdiça energia. Cada voo é calculado, cada ataque limpo. Essa perfeição não é apenas física, é espiritual. Entre os povos da montanha, a águia real representa o elo com o divino, um animal que toca os céus e, ao mesmo tempo, protege a terra. Em seus ninhos, construídos em penhascos inatingíveis, a fêmea bota 2 ovos, mas quase sempre, apenas um filhote sobrevive, o mais forte, o mais apto. A lei da altitude não permite fraqueza. Esse ciclo cruel e belo define o mundo das alturas, onde a sobrevivência é uma dança entre o abismo e a graça. Mas mesmo a soberana dos céus enfrenta ventos contrários. As mudanças climáticas vêm alterando os padrões de migração de suas presas, e a presença humana encurta seu território a cada ano. Sem alimento, sem espaço, sem descanso. Até os olhos de Deus podem fechar. E quem vigiará as alturas quando não houver mais ninguém para voar? A dança nos penhascos. Onde os penhascos se curvam em ângulos impossíveis, onde um único passo em falso separa a vida do vazio, vive o Tar do Himalaia, um dançarino da rocha, moldado pelo abismo. Com cascos divididos e ranhuras naturais, ele caminha por encostas de mais de 60 graus de inclinação, como quem desliza sobre trilhas secretas esculpidas por Deus. Machos robustos, com até 90 quilos, equilibram-se em saliências estreitas como se fossem folhas ao vento. Suas crinas longas ondulam ao sopro das correntes geladas, lembrando leões das montanhas, mas sem rugidos, sem domínio, apenas presença. Vivem em bandos organizados por hierarquia. Fêmeas e filhotes andam em conjunto, guiadas pelas mais experientes. Os machos, em geral solitários, só se aproximam durante o período de acasalamento. E quando o momento chega, o penhasco vira palco de uma disputa primitiva. Dois tares colidem com força. Suas testas se encontram com o som seco de pedra contra pedra. Um empurra, o outro recua. O desafio não é apenas físico, é ancestral. A chance de perpetuar a linhagem depende de cada golpe. Pouco depois, em meio à primavera das altitudes, os filhotes nascem sobre a rocha. Pequenas, frágeis, mas já alertas. Em menos de 1 hora, elas precisam se levantar ou morrer. Não há tempo para aprender. A queda não perdoa. Mas algo mais sombrio se aproxima. O calor sobe pelas montanhas. As plantas que alimentavam os tares secam antes do tempo. O gelo derrete. E predadores, antes distantes, se aproximam. A dança dos penhascos está ficando cada vez mais curta. Segundo a International Union for Conservation of Nature, o Tar já perdeu grande parte do seu território original. Hoje é classificado como quase ameaçado, caçado por sua carne e sua pele,
espremido entre rochas, estradas e aldeias. Ele resiste. Mas por quanto tempo? O tar do Himalaia dança porque não sabe parar, porque parar é cair, e cair, aqui, não tem volta. O urso que sonha com a primavera. Ele desaparece no inverno, mas nunca morre, apenas dorme e sonha. O urso do Himalaia é o símbolo do repouso da terra, um guardião silencioso que espera pela renovação das estações. Ele habita florestas frias, em costas altas e vales sombrios. Seu corpo é uma fusão entre força e recolhimento. Até 150 quilos de músculos cobertos por uma pelagem densa e escura, marcada por um colar branco no peito, como se vestisse um símbolo da criação. Durante o outono, sua busca por alimento se intensifica. Frutas, raízes, pequenos mamíferos, tudo é bem-vindo. Cada caloria acumulada é uma promessa de sobrevivência para os meses gelados. Quando o frio aperta, ele cava sua cova entre pedras e neve. Ali repousa. Não come, não bebe, não sonha com glória, nem com caça, mas com a primavera, porque a vida selvagem também tem seus tempos sagrados, e o tempo do urso é o tempo da espera. Mas esse tempo está se rompendo. O aquecimento global chega antes da hora. A neve derrete cedo demais. Os alimentos desaparecem antes do inverno terminar. E o urso acorda, com fome. Mas o mundo ainda está vazio. Desorientado, desce as montanhas em busca do que não existe mais. Encontra lixo, encontra vilarejos, encontra conflito. Ele, que sempre evitou os homens, agora invade suas fronteiras, não por escolha, mas por necessidade. Os ursos do Himalaia estão desaparecendo de amplas regiões do Nepal e do Butão. Muitos são caçados antes mesmo de entender o que aconteceu. Quando o Criador moldou esse animal, deu a ele a sabedoria do tempo, a paciência da terra e o dom de renascer a cada estação. Mas até o tempo sagrado precisa de equilíbrio, e se ele falha, até o sonho mais antigo pode virar pesadelo. O urso do Himalaia continua esperando a primavera, mas talvez ela não volte mais como antes. O guardião dos ventos. Ele não se apressa, não se esconde, não desafia, apenas avança. O iaque selvagem é o titã silencioso do Himalaia, um animal tão antigo quanto as próprias montanhas, forjado onde o oxigênio é raro e o frio parece eterno. Com até 2 metros de altura e mais de 1000 quilos, seu corpo é um templo de resistência. Cada fio de sua pelagem espessa é uma barreira contra o gelo. Sua respiração lenta atravessa o ar rarefeito com a calma dos que conhecem o impossível. Ele não teme a altitude. Ele foi feito para ela. Seus pulmões são imensos. Seu coração, ampliado. Seu sangue carrega mais oxigênio que o de qualquer outro bovino do planeta. E mesmo assim, não vive para si. Ele serve. Desde os tempos antigos, o iaque selvagem sustentou povos inteiros. Sua lã aqueceu, sua carne alimentou, seu dorso carregou. Ele não apenas habita o Himalaia,
Ele construiu vidas aqui. Nas rotas geladas das caravanas, entre mosteiros tibetanos e trilhas sagradas, o iaque é sinal de provisão, de aliança entre homem e criação. Mas até ele, o indomável, sente o peso da mudança. As temperaturas sobem, a vegetação desaparece. A competição com o gado doméstico empurra os iaques selvagens para zonas ainda mais altas. Muitos morrem na travessia. Outros são caçados, mas cercados, domesticados à força. E pouco a pouco, o selvagem cede ao mundo dos homens. Segundo a IUCN, o iaque selvagem é considerado vulnerável. Sua população está diminuindo, seu território encolhendo, mas sua presença ainda é um milagre em movimento. Quando o iaque caminha, é como se a própria montanha se movesse. Cada passo imprime na neve a força de milênios. Cada olhar carrega uma mensagem ancestral. O que foi criado com sabedoria precisa ser preservado com reverência. Ele é o guardião dos ventos, o portador da herança, o último gigante das alturas, a oração das alturas. O Himalaia não fala, mas ele revela. Cada nevasca, um lembrete da fragilidade. Cada criatura, um sussurro da perfeição. Cada silêncio, uma oração em movimento. Vimos o invisível leopardo das neves espreitar como um fantasma entre as pedras. A águia real vigiar o céu como olhos do Criador. O tar desafiar a gravidade pela chance de continuar. O urso sonhar com primaveras que talvez não voltem. E o iaque caminhar como um monumento vivo, carregando a herança das alturas. Todos eles existem porque alguém os sonhou antes, porque o Criador os moldou com sabedoria e propósito. A vida no topo do mundo não é sorte, é precisão, é equilíbrio, é ordem divina em forma selvagem. Mas o frio está sumindo. As flores estão secando antes da hora. O gelo derrete. O tempo sagrado está sendo interrompido. E o silêncio das montanhas já não basta para proteger quem vive nelas. O que foi criado com beleza pode desaparecer com descaso. O que é majestoso pode ser esquecido. O que é perfeito precisa ser protegido. A preservação da vida selvagem no Himalaia não é apenas uma questão ambiental, é uma questão espiritual. É nossa responsabilidade honrar aquilo que não criamos, mas que nos foi confiado. Que cada passo do iaque, cada voo da águia, cada salto do leopardo, seja um lembrete de que ainda há tempo. Tempo para reverenciar, tempo para proteger, tempo para agir. O Himalaia continua respirando, mas sua respiração está mais curta, mais lenta. Que nossa consciência seja o ar que falta.
Que nossas escolhas sejam o abrigo que resta e que a oração das alturas não se perca no vento.